Seja bem-vindo mais uma vez ao Usanças. Desta vez vamos trabalhar com a prata da casa, melhor dizendo, porque temos um convidado de Viana do Castelo, do centro da cidade, que só pelo nome, claro está que vai logo saber ao que nos referimos. Antes disso, de divulgar quem é, eu gostaria de dizer que ele se preocupa imenso com a imagem. A imagem que vai captando sabiamente, porque captar uma imagem em fotografia é aquele ato matemático único e irrepetível, e daí a nossa paixão também pela fotografia. É isso que nos prende àqueles momentos únicos que ficam para toda a vida. Claro está que estou a falar de Vítor Roriz, uma pessoa credenciada nesta matéria, com quem já não falámos há bastante tempo e sinceramente já tinha saudades de te ver por aqui. Vítor, obrigada por teres vindo, obrigada por acederes ao convite, é sempre um gosto ter-te aqui, é um gosto também falar da fotografia, tu que estás preocupado neste momento, tanto quanto me apercebo, com os costumes, com a tradição, com Viana, é isso, não é? Sim, desde já muito obrigado, Laurinda, pelo convite, sinto-me em casa nesta rádio. Ótimo. Parabéns a vocês pela grande luta, pelos bons jornalistas que esta casa tem e ao longo destes anos que sobrevive e se mantém desta forma, para mim é um orgulho sentir, porque muita coisa acabou, muita coisa desapareceu, mas há sempre mas. Há quem resista, não é? Há quem resista com muita resiliência, com muita sabedoria também e amor pela causa. É preciso, realmente. E amor pela causa, não é? Que é isso que vocês têm, porque muitas vezes fazer um programa, como a Laurinda faz, é fácil. Fazer 10 é fácil. Manter estes anos que se mantém um programa no ar, eu diria um bocadinho mais complicado. Eu diria que é um bocado mais complicado. Falando como perguntaste, da fotografia, da imagem, não é? Em que me sinto preocupado, eu não poderia esconder, sinto-me preocupado por mim e por com quem vem. Eu todos os anos tenho acesso a 7, 10, 20 miúdos, uns a pedir, outros a estagiar comigo. Isto que vos vou dizer é muito sério. De 20 a 50 miúdos, nem 2 se mantêm na área da imagem da fotografia, porque não sobrevivem. Tiram um curso ligado à imagem, ligado à fotografia, ligado ao vídeo, ligado à imagem digital. Um ou outro com mais possibilidades consegue sair daqui e vai para o Porto e para Lisboa, não é? Onde eu tenho umas empresas maiores um bocado e sobrevive. Os outros vão para caixas de supermercado, vão ajudantes de outras situações, de várias coisas, que não é desprestígio, claro, mas é realmente contra aquele curso, aquele sonho que eles tiveram. Exatamente, isso é que é preocupante, não é? Que é preocupante, porque hoje todo mundo tira fotografias, há um ato, é o ato mais imitável, é a profissão mais imitável, com prazer, é a da fotografia. É sim. Porque eu nunca vi ninguém a imitar um agente funerário. Não. Dificilmente se imita um padeiro, porque tem que se pôr a pé às 4 da manhã. Não é? Dificilmente, ou é proibitivamente, imitar um médico, ou um enfermeiro, ou qualquer outra profissão. O fotógrafo só levanta a mão com o telemóvel e resiste ao momento. É verdade. Não é bem a mesma coisa, não é? Mas não é a mesma coisa, não é uma fotografia. Mas consegue-se, claro. Mas consegue, resistou, não é? Tem uma chamada de atenção muito bonita, feita pelo grande homem de turismo, que eu conheci há muitos anos, que se chamava o Sr. José Fraguibari, e que ele me dizia que neste momento, não me disse agora, disse-me há uns anos atrás, que infelizmente as pessoas vão de férias e não sabem o que veem, porque só vão a fotografar com o telemóvel. Então estão atentas ao telemóvel, não estão a ouvir o guia, não estão a ver a paisagem, não estão a sentir os cheiros, e estão a fotografar para que depois, dizia-me ele, se ainda conseguissem chegar a casa e rever todos aqueles milhares de fotografias que tiraram durante as férias, não conseguem. Aquilo fica no telemóvel, desaparece. Pois. A minha preocupação na imagem
É muito essa. Já para não adiantar a conversa, senão estaríamos aqui uma semana. À vontade. Com Por enquanto ainda temos tempo. Com inteligência artificial e com Pois. todas estas, que eu não sei onde é que isto vai parar. É claro, e se não for muito bem tratado e com regras, sei Tudo lá, que seja novidade nos últimos 10 anos, diz a experiência, em que cerca de 20% a 30% vai para a maldade, de toda a inovação, de toda a tecnologia, não é? Um telemóvel deve ser utilizado para fazer chamadas e atender chamadas. E para as emergências, não era, em princípio? Como Não emergência. quer dizer que não se registre as fotografias, tudo isso, não tenho Sim, nada contra. sim, não tem nada. Mas, por exemplo, eu vejo e tenho essa impressão de que o dito fotógrafo hoje, não passa por uma boa fase, Não. porque está a ser substituído primeiro por muitos amadores, começa por aí, não é? Sim. E depois também não se tem nada contra os amadores, atenção. Não. Mas de qualquer das formas, com um bom telemóvel, as pessoas resolvem tudo. Tudo. Não é bem a mesma coisa quanto a mim, não sei, eu continuo a gostar da fotografia. Mas mesmo assim, Laurinda, lá está o tal perigo disto. Um telemóvel era uma fotografia rudimentar. Neste momento não é. Há Pois telefones com capacidades Pois é. superiores a muitas máquinas fotográficas. Exatamente. Porque a facilidade do software que tem, não tem que programar nada para ter uma fotografia bem iluminada, o enquadramento Bem já está mais ou definida, menos lá exatamente. dentro previsto, não é? Até noturno o telemóvel faz neste momento sem dificuldade nenhuma. Claro. Daí a nossa luta diária também, não é? Porque são duas lutas diárias, é essa e é depois a população ter formação cultural para conseguir avaliar a fotografia. Porque ainda não há um telemóvel que pinte. E o pintor tem ainda uma cotação muito superior à do fotógrafo. Mas já vai pintando. Já vai pintando, mas não é aquela facilidade. Não, felizmente, pois, felizmente. mas não é. Esse pelo menos está um pouco salvaguardado, penso eu. Mas nada é certeza, sabes? Não. Nada é certeza. São-nos colocados desafios dia a dia, não é? Que nos espantam e que nós há 5 anos atrás dizíamos, já não vou ver tal coisa. Eu já tenho visto coisas que não imaginava sequer que poderiam acontecer. Outro problema, a velocidade hoje da inovação é ao minuto, digo eu, sim. ou à hora. Antigamente, o modelo de um automóvel demorava 10 anos para mudar o modelo do carro. Hoje é de 6 em 6 meses. É verdade. Ou 3 em 3, não é? E eu dizia isto há pouco tempo, que a Laurinda está a dizer, não é? Carros elétricos, isso não é para o meu tempo. Não. Vão aparecer uns carritos elétricos, hoje já quase Já não temos aí uma quantidade deles que... E ainda bem que assim é. A questão é que eles funcionem e sejam realmente Pois. elétricos, não é? Que também, segundo parece, há algumas observações sobre o assunto que, à partida, pelo menos no princípio, não é tão inofensivo quanto isso. Mas esperemos que quem de direito tome conta dessas coisas. É verdade. Olha, tens saudades do passado a preto e branco? Muito, porque eu senti, eu nasci, primeiro eu nasci numa geração, não é, muito difícil, não é, muito difícil, porque eu sou sobrinho neto de um fotógrafo e filho de um fotógrafo, portanto eu nasci estou a representar e tenho um legado da terceira geração, em que a devo toda ao preto e branco, porque eu comecei a fotografar e comecei a revelar ao preto e branco. Pois. Com 14, 15 anos não existia fotografias a cores, não é? E aprendi muito no preto e branco. A minha escola só tinha 2 cores, não é? Claro. Era o branco e o preto, e trabalhava muito com a luz, com as sombras, que era isso que me dava o relevo todo à fotografia, que ainda hoje a grande fotografia a preto e branco supera a fotografia a cores. Com certeza. Ainda hoje. E contrariamente muito ao mais que se difícil. possa pensar, Muito é mais mais. difícil do que a Porque fotografia a cores. eu a fotografia a cores, eu conto, 50% da fotografia a cores é a natureza que nos dá. Pois, já lá está tudo. Está lá o macaco, como eu digo, está lá a pintura, eu só aponto a máquina. Está lá o pôr do sol, está lá o outono, está lá as cores de verão, está lá a cor do sol, está lá tudo. No preto e branco não temos isso.
Então temos que jogar com sombras. É preciso procurar, não é? Muito. Pois. E depois temos dois fatores, que é o fotografar e depois o grande truque da revelação, que é fotografar novamente. O revelar o preto e branco, no fundo, estamos a fotografar novamente. Estamos a fazer nascer, a fazer crescer a imagem com revelações, com tempos, com química, para que ela fique mais dura, mais suave, mais leve. Claro. Mais... Isso, é outro trabalho. Isso deu muita escola, Claro que sim. mas que neste momento sinto uma vaidade tremenda quando me chega uma fotografia do meu avô ou do meu pai, não é, que fotografou durante 70 anos, não é, fotografia com 90 anos ou 100 anos, intactas, a preto e branco, não é? Pois. E Qualidade. a qualidade. E hoje uma fotografia à cor, se eu pusê-la na montra, se eu a pôr na montra, se eu tiver ao sol, eu digo aos meus clientes muitas vezes que não abram as janelas das salas, nem etc., porque quando a luz entra, as fotografias... Acaba por alterar, não é? Altera tudo. No preto e branco, não. Era de uma característica, não é? Era de uma característica muito, muito grande. E já agora um pequeno à parte, Laurinda. As fotografias do velho Roriz, não é? Eram muito consideradas e tinham um grande truque no Alto Minho, quase até Monção, Melgaço, porque não havia outros fotógrafos, em que as pessoas diziam que as fotografias do Roriz duravam mais que as dos outros, não é? E era verdade. Verdade porquê? Porque esse meu tio-avô e o meu pai preocupavam-se muito com a lavagem das fotografias. A fotografia, depois de pronta, tem uma lavagem. Com produto, não é? Com água. Só com água? Só com água. Que quanto mais água tiver, mais água a correr tiver, e mais tempo... sai o preto, provavelmente? Não, mais a química sai. Essa química tem que sair na parte final, para que depois a fotografia não fique amarela e não fique acastanhada, por aí fora, não é? Daí a casa da fotografia estar onde está. Esse meu tio-avô escolheu a casa ali na Rua Gago Coutinho. Por causa da sombra, não é? Não, porque pensou, a Praça da República nessa altura, em 1911, não é? Praça da Rainha, tinha 3 fontanários de água gratuita. A água era gratuita. E o meu avô disse, o meu negócio precisa de água. Portanto, quanto mais água gratuita eu tiver, portanto, o meu avô tinha 2 funcionários a ajudar a revelar as fotografias e 3 a carregar água, que era da Praça da República, como era a descer, vinham ali à Rua Gago Coutinho e tinham centenas ou milhares de litros de água, mensalmente, para lavar as fotografias. É como hoje, que a água é de borla. Pois, na altura era, tu lembras? Na altura era, e já agora vou referir uma coisa que me fizeste lembrar, mal começaste a falar nisso. Na zona onde eu moro ainda, havia água que vinha de uma mina que pertencia à casa, que vinha do monte. Sim. E pertencia também à Quinta de Vera Cruz, que é no lugar do Senhor Socorro, que também já não é um lugar que existe, mas pronto, ficará assim para sempre. E então essa mina alimentava as casas todas por ali abaixo, e vinha direto à minha também, água canalizada, e havia nessa Quinta de Vera Cruz, e ainda lá está um painel em pedra que diz que nunca se poderá negar aquela água a ninguém. Só que a gente passa lá e realmente o painel está lá, a água é que desapareceu, não é? Porque isto depois, sem criticar ninguém, mas depois de certa altura na nossa vida, toda a gente pensou que percebia de tudo. É verdade. E então o que é que aconteceu? Cortou a água da mina, portanto é uma água que ninguém usa, está perdida no monte, com certeza, porque lá quietinha. E toda a gente teve de canalizar a água da companhia. E o que aconteceu? Porque é que há tantas casas na minha zona? Porque as pessoas deixaram de ter água para regar os campos. Claro. Pois. Começaram a tentar regar, mas aquilo ficava mais caro do que... Caríssimo. Não, pronto. Hoje há prédios, não há campos, as quintas transformaram-se. Também temos de ver que houve uma mudança muito grande e compreendo isso perfeitamente. Muito. Porque quem precisa da água, se tem de a pagar, realmente não está propriamente barata, não é? Pois. Enfim, isto é uma pequena história para que os ouvintes também consigam perceber. Mas é isso mesmo, e é o caso aqui também, porque a partir do momento em que se deixa de ter água pública, as coisas complicam-se um bocado.
Imaginem há uns anos atrás, se a Ribeira não tivesse a Fonte dos Cruzes, havia de ser bonito, não é? Ui, sim. Mas a vida muda, claro, nós habituámos-nos a gastar o dinheiro, não se pode guardar, portanto está certo, está certo. Quem diria que a fotografia precisa de tanta água, não é? Sim, precisava. Precisava, sim, agora Pois, não. neste momento- No preto e branco não precisas, agora. Preciso Pronto. se revelasse fotografia a preto e branco neste momento, eu não estou, por muito triste que esteja, faço uma brincadeira para mim no mini laboratório, mas a quantidade de revelações, primeiro, fica extremamente caro a revelar, Pois, segundo, a química tem validade pois. e eu mando fora, mando ao Porto, porque o Porto lá está uma grande cidade em que tem um mini laboratório vocacionado para essas revelações, não é? E as poucas que existem mandamos fazer lá porque Compensa, não é? compensa. E mesmo eu compraria uma química para revelar 2 rolos, ao fim de 6 meses a química passou de validade, portanto era um prejuízo muito grande. Nem sequer se pode guardar muito tempo, não é? Não se pode guardar. Agora coisas minhas mais mando fazer Porto ou Lisboa, não é? Acaba por ser mais barato, não é? E não É só nem é por... por ser mais barato, é que realmente consigo uma garantia de qualidade, Pois. porque os materiais, o papel, que é um papel especial, não é um papel a cores, a química, como é revelada, ainda conseguem estar dentro dos prazos de validade, porque há rotação de revelações, senão não era possível. Enfim, estes desafios são, às vezes, são inalcançáveis, não é? É quase como as fotografias, pronto, é o momento, não é? E pronto, está tudo feito para o momento. É tudo feito para o momento. É verdade, a nada nossa tem vida grande é feita validade, de milhões exatamente. e milhões de momentos. Sim. Não é? Nós ainda conseguimos ter alguma validade no meio disto tudo e mesmo assim não está fácil. Não está fácil. Não está realmente. Os projetos em que tens colaborado, que falei há pouco, Sim. a questão das impressões em tapeçarias, continuas a fazer o mesmo género de Sim. coisas? Continuo, e eu cheguei a um ponto em que eu tive que procurar soluções para não virar as costas à fotografia. Então, como sou um apaixonado pela imagem, foi daquilo que eu sei fazer, foi aquilo que eu vivi. Eu poderia fazer outra coisa qualquer, poderia fechar a porta, ou poderia vender postais, ou fazer outra situação qualquer. Então eu procurei vários mercados. Procurei o mercado da edição, não é? Dediquei-me à fotografia para livros, não é? Editei uns 4 ou 5 livros. Neste momento estou com um livro pronto que está à espera de ser editado pela Câmara, que é sobre os caminhos de Santiago. Ótimo. É uma experiência muito boa, fantástica que eu tive. Imagino. Com a belíssima jornalista, com a Marlene Ferraz, em que ela me acompanhou uma série de vezes a Santiago. Eu, por condições físicas e de saúde, eu nunca fiz o caminho. Portanto, faço um livro sobre o caminho sem nunca fazer o caminho. Então eu tive de ter uma estratégia. Comprei uma bicicleta, meti a bicicleta dentro do carro e fazia 20, 30 km de bicicleta, depois pegava no carro e fazia mais à frente, mais 50 ou 100 km, outros 20 ou 30 km. Porquê? Porque se eu faço o caminho também, eu colo-me ao primeiro grupo e nunca mais me consigo descolar deles, porque o andar é o mesmo, os dias são os mesmos, e então para eu apanhar várias pessoas, vários grupos, várias etnias, várias línguas, vários problemas de vida. Pois, porque há muitas razões que levam as pessoas a fazer o caminho de Santiago, não é? Muitas razões e dispersas, não é? Diversas. Eu vou contar esta minha última, se me permitir, sim. Porque para mim foi tão importante no caminho. Eu estava a fazer a última, são os últimos 5 km, 10 km a chegar a Santiago, e encontro uma pessoa com uma certa idade, novo ainda, 65, 70 anos, bastante cansado, num pequeno café, aldeá, e eu comecei a fotografá-lo. Ele vinha com certo sacrifício, eu comecei a fotografá-lo. Sentei-me e ele levantou-se e disse: não me tira mais fotografias. Primeiro, quero saber para que é que são as fotografias.
Segundo, porque razão me está a tirar as fotografias. E eu pedi-lhe desculpa e disse-lhe que estava a fazer um trabalho sobre o caminho de Santiago, sobre a história de quem o faz, e que só fotografava pessoas que eu achava que tinham história. Sim, mas eu não quero fotografias. Eu disse-lhe, eu vou apagar. Já lá está, não é? Já lá está. Pois. Tinha tirado as fotografias, mas mesmo assim eu ia apagar as fotografias. Por uma ética profissional minha, não me sentiria bem e ia apagar as fotografias. Então pedi uma cerveja numa mesa ao lado, sozinho também, e comecei a apagar as fotografias. Diz ele, mas posso ver as fotografias? Eu disse, pode, que elas são suas. Então eu passei para a mesa dele, pedi uma cerveja para mim e pedi outra cerveja para ele. Ganhámos ali um relacionamento de amizade rapidamente. Ele disse, pronto, então não. Está bem, pronto. Está bem. Pronto. Então também eu agora mais à frente tiro-me mais umas ou outras, tudo bem, e não sei o quê, porque eu estou-te a dar um presente muito grande. E eu fiquei assim. E eu, pois, mas tu escreves. Não, mas eu não sou jornalista. A jornalista não veio hoje e não tinha vindo, a Marlene comigo. Então o que era rapidamente para perceber isto? O senhor, o presente que era com um senhor em que não tinha família, não tinha ninguém. Ele já vinha a fazer o caminho de França, portanto. Já vinha há 11 dias, estava praticamente sem dinheiro, não é? Com problemas sociais muito grandes, e tinha-se inscrito e tinha aceito, ia ficar neste convento cá em Santiago de Compostela, portanto, tem um nome... não me lembro agora. Nem eu me lembro, peço desculpa, em que é um isolamento total. Portanto, eles entram, nunca mais podem sair. Portanto, nem eu, nem ninguém iria mais fotografar aquele homem. Engraçado. E a força que ele me deu Percebo. como é que é? Estas fotografias são só tuas, não é? E nem tenho hipótese de lhe mandar as fotografias para dentro. Porque não entra nada, não é? Portanto, a coragem daquele homem que tinha um saco deste tamanho, com se calhar um par de sapatos, um par de meias, e pouco mais, não é? Ia entrar para um convento onde não ia mais ver ninguém, ia morrer lá dentro, não é? Portanto, ele fez o caminho, não para a morte, mas para um isolamento total. Portanto, é uma história de como encontrei pessoas que fazem o caminho por social, fazem o caminho para se divertirem, fazem o caminho para, enfim, para descobrirem alguma coisa que não têm a certeza, não é? E outros para acompanhar os amigos apenas. E outros para acompanhar os amigos. São aqueles que às vezes nem veem nada, nem... E outros até, que é muito aborrecido dizer isto, mas eu senti isso e vi isto por vaidade. Eu fiz o caminho de Santiago. Porque hoje em dia já é uma vaidade fazer o caminho de Santiago como fazer uma corrida de São Silvestre e chegou lá acima, não é? Ou uma coisa, etc. Portanto, eu vou fazer um livro, estou a fazer um livro sobre... O livro está feito, está à espera na Câmara para ser editado, não é? Juntamente com uma coisa muito bonita também, em que vocês vão ver, vienenses, que é uma exposição itinerante de exterior, com painéis de 1,5 m de altura, em que essa exposição vai estar no Castelo de Neiva, vem para Viana, não é? Em Viana vai estar na Praça da República ou pela Zona Histórica, vai estar também no Campo da Agonia, vai estar na Praia Norte. No fundo, é um pouco o itinerário que o peregrino passa. E a satisfação que o peregrino vai realmente sentir que não é a imagem dele, mas é pessoas como ele que estão ali expostas, não é? Vamos seguir até Carreço, porque a partir daí entra outra comarca, entra outra Câmara Municipal, que é Caminha, que é Vila Praia de Âncora, não é? Sim. Não sei se de futuras outras câmaras depois irão aproveitar. Provavelmente, é engraçado fazer uma exposição itinerante nesse sentido. Tenho uma outra novidade. Tenho uma outra novidade bastante grande também para dar agora. Eu este ano faço 30 anos de profissão. Parabéns. Obrigado. Encontrei há dias aqui a Olga Roriz,
que veio cá fazer um espetáculo, Veio, onde sim. também agora em 2025 a companhia Olga Roriz, a grande companhia, não é? Faz 30 anos de companhia e vamos fazer um trabalho em conjunto aqui em Viana, não é? Onde depois também esse trabalho estamos a pensar ser itinerante, não é? Ao CCB em Lisboa, ao Porto, porque são duas, Isso é muito interessante. são duas artes. É um ultrapassar fronteiras, quanto mais não sejam as nossas, não é? é um investimento muito grande, é um sacrifício Sim, grande. claro que sim. O grau de exigência da Olga é muito grande, não se compara comigo, não é? E tu já tens algum? Não vens cá com sim, coisas... mas ainda sou muito pequenino à beira dela, não é? São coisas diferentes. Muito pequenino. Mas são coisas diferentes. E ela aceitou, claro, dirigindo um pouco as imagens, não é? Algumas imagens são de espetáculos dela, porque eu fotografei-lhe 24 espetáculos dela ao longo de 15 anos de trabalho, ou 18, não é? Comecei a fotografar-lhe espetáculos e foi assim. Entretanto, como perguntaste, eu mudei e tive que mudar uma opção para conseguir manter a fotografia. Uma delas foi a parte têxtil, não é? Porque a fotografia está lá na mesma, a arte está lá na mesma, claro que não sim. é? Então eu teria que tornar essa arte o mais rentável possível, para mim e para o produtor que me ajudaria. Então procurei a Let's Home, procurei a Viana Tess, não é? Onde lhe propus esta parceria, esta situação com o Eduardo Carvalho, não é? E de imediato, tivemos uma reunião de manhã às 11 da manhã, eram 5 da tarde, o Eduardo manda-me chamar e diz: isto interessa-me muito. Primeiro porque Viana, no fundo, no verão, não é? E não só, todo o ano, vive, e tu sabes muito bem disso, não é? Vive com os nossos costumes, com a nossa romaria, com os nossos trajes. Absolutamente. Com o bom que nós temos. Sim, sim. E que ainda estamos a conseguir preservar, ainda a conseguir, penso eu que eu sou um bocado leigo nisto, mas que deveríamos ter mais ajudas nisto, não é? Mais ajudas e mais cuidados. E mais cuidados, mais cuidados. Porque depois tornou-se também em volta disto, isto foi um dos meus cuidados, Laurinda, porque tornou-se também umas mini empresas e umas mini histórias de meninas a cortarem trajes, a comprarem lenços dos chineses, a fazerem roupa, a fazerem, para mim é macacada. O problema da tradição é esse, os desvios à tradição. Manter uma tradição com uma palavra que criou na moda, que é inovação. As pessoas, inovar não é estragar. Não convém. Pronto, é por aí. Pronto. E eu então quando falei com o Eduardo, o Eduardo também foi uma das exigências dele, do cuidado, ele conhece o meu trabalho, e então começámos a fazer muita imagem sobre o traje, sobre a romaria, em que tem sido um sucesso muito grande. As pessoas têm uma aderência muito grande. Inicialmente foi o mercado da diáspora, o mercado da saudade, as pessoas tinham muita saudade disto. Mas logo por aí as pessoas vêm cá, querem levar o registro, não é? Neste momento o nível cultural subiu muito, o estrangeiro interessa-se muito por esta arte, por esta temática, sim. porque nós no traje, Laurinda, temos tudo. Para o fotógrafo, eu tenho a cor. Dos pés à cabeça. Eu tenho a cor, eu tenho o movimento, eu tenho tudo que me ajuda a fazer um bom trabalho, não é? E então todos os anos, há 7 anos já, todos os anos, lançamos uma coleção em junho, não é? Uma coleção própria, com os motivos todos dos trajes folclóricos, não é? Melhor, dos trajes tradicionais. Dos trajes tradicionais. Os folclóricos também a gente dizer outra conversa. Pois, dos trajes tradicionais, não é?
Então, tão tradicionais que eu tenho imagens belíssimas e que tu conheces muito bem, de aventais com 90 anos e 80 anos. Eu procuro, eu vou procurar também muitas vezes. Uma das coisas que a mim, em que eu gosto muito, sabes, e que me denomina tão bem na minha área da fotografia, é que quase toda a fotografia que eu publico tem que ter história. Ótimo. Se ela não tiver uma história para mim, que história é que eu vou dar aos outros? Claro. Que explicação é que eu vou dar? Evitas, não é? Evito, não faço. Então, todos os anos fazemos uma coleção, não é? Temática, damos um nome à coleção, um é Romaria, outro é as mulheres, outro é... Enfim, fazemos uma apresentação publicamente, não é? Às entidades da cidade, a quem nos pode ajudar e divulgar, não é? À comunicação social, enfim, a toda a gente. E toda essa coleção é vendida até o mês de setembro. Toda. Onde essas coleções estão divididas por lar, por mesa, cama, mesa, tapeçaria, etc, etc, etc. Não é? Isso é muito bonito. Juntamente também, eu convido sempre um artista plástico, um pintor, uma pintora, ou isto ou aquilo outro, para acompanhar também, não é? Para, enfim, para dar um mais valor cultural também a esta coleção. Portanto, isto foi uma das áreas que eu procurei, em que se está a exportar para perto de 10 países no mundo, muito bem. Que ninguém imagina, não é? Não é uma loja na Praça da República, claro. Mas sim... Isso é importantíssimo, não é? É a imagem que estamos a dar para o mundo. Claro está. E muito mal era da nossa parte se dessemos uma imagem errada. É isso. Um dos outros grandes sucessos é que a Viana Tess é uma empresa extremamente não é autorrentável, mas suficiente. Ainda trabalham com tiares com 100 anos, manuais, portanto aqui os tapetes são tecidos. São das normas do início, não é? E trabalham muito, muito, muito com materiais reutilizados de outras fábricas. Portanto, aqueles grandes tapetes que se fazem com esta durabilidade é o desperdício de muita fábrica têxtil. Ótimo. Onde a Viana Tess compra o desperdício todo e depois volta transforma e é que faz os tapetes e é que faz estes algodões, estes aventais. Isso é uma boa notícia. E eu tento estar um bocadinho ligado à imagem. Claro, com certeza. Pronto, não tens nada a perder? Não. Nem eles? Não. Os dois penso eu. Nem a Viana Tess tem nada a perder. Olha, Vítor, nós vamos continuar esta conversa daqui a pouco. Vamos ouvir a música que tu trouxeste primeiro e depois continuamos a conversa, está bem? Senhor. Até já. FM. Depois de estarmos a ouvir o Vítor Roriz, que é o nosso convidado de hoje, caso tenha chegado só agora à nossa companhia, estivemos a falar de várias coisas, entre elas a fotografia a preto e branco, os projetos do Vítor com uma empresa de Viana, enfim, trabalho realizado, que é o que importa, é de boa qualidade sobretudo, e que fala de nós ainda por cima, não é? Agora, eu recordo-me de há uns anos, quando tu vieste cá a última vez, fizemos uma coisa engraçada que foi lançar ao público fizemos um desafio de juntarmos fotografias do Filgueiras, sim. Um grande fotógrafo da mulher vianesa. Que fez fotografias fabulosas, mas depois isso também passava para outro lado, que era o estúdio estar preparado para qualquer eventualidade. O carrinho da criança, não é? Sim, para tirar uma fotografia para mandar ao pai que estava fora, que se perdeu esse hábito das fotografias de estúdio, que muita gente é contra, mas eu sou muito a favor. O estúdio era fantástico. Já que me falaste no estúdio, tenho também aqui 3 ou 4 segredos muito grandes para vos dizer. Então conta. Adoro segredos. O estúdio era a ilusão da fotografia, porque sem nós dúvida. Podíamos ter o carrinho para o bebê, os bonecos, que as crianças não tinham bonecos. As crianças não tinham brinquedos, não tinham a nuvem azul atrás, que no preto e branco era... e, essencialmente, eram muito mal vestidas. Não tinham roupa. E então a minha avó,
A minha Os avó fatinhos de marojo. era uma mulher comercial, o meu avô não. Qualquer artista não é comercial. Não. Qualquer artista. Mas tem de haver quem esteja ao lado a acompanhar, não é? Essa parte. Esse meu tio-avô tinha a sorte dessa minha avó, não era? Que preparava, ajudava o meu avô. Não nas crianças, não muito, que o meu avô não tinha paciência. Não, era um homem, enfim, bastante difícil, artista demais, não é? Então nós fotografávamos muito casais, muitas mulheres também, que foi o início da imigração, em 1960, 55, a imigração que vai para o Brasil, em que partiam os homens e ficavam as mulheres cá. E então aí o meu avô e o Estúdio Roriz têm um grande sucesso. Porquê? Porque a minha avó comprava ouro no Sr. Freitas às prestações, portanto demorava um ano a pagar uma peça de ouro, não é? Mas como já a tinha, poderia emprestá-la, levávamos um pouquinho mais nas fotografias, ou tínhamos mais clientes, Curioso. porque os nossos clientes saíam de lá dourados. Muito bem. Todas as senhoras douradas. Ao ponto que há 4 anos atrás a Câmara Municipal edita um livro, recorre às nossas fotografias. Esse livro é editado e montado por uma grande especialista de ouro, a doutora Rosa Mota, que vem do Porto aqui e que ao fim de 2 horas pede para reunir comigo, não é? Eu digo, sim, doutora, explique-me uma coisa, não é? Em fotografias com 10 anos, e as centenas de pessoas das suas fotografias têm o mesmo ouro, porque era a minha avó que emprestava o ouro. Aí foi descoberto o segredo. E os sapatos, portanto a minha avó comprava os sapatos, Engraçado. não é? Esta gente que Ao não Pato. está a ouvir nem acredita. Ou sapataria Pato, que era uma sapataria Era ali à beirinha, abaixo, mais abaixo. na esquina. A minha avó mandava a um sapateiro, que era o senhor Aguiar, cortar os sapatos atrás e os socos. Então Portanto, serviam a toda a gente, não é para verdade? servir a toda a Pois gente. está E que uma claro. fotografia era feita de frente, muito É quietinho, impressionante isso, sabes? porque não tinham dinheiro. Eu tenho imagens, Laurinda, de me chegarem senhoras do Castelo, muito do Castelo, eu lembro dessa imagem do Castelo, que vinham a pé do Castelo, a chover, com 10 ou 20 ou 30 quilos à cabeça, com batatas para vender em Viana, não é? Em que os pés, quando chegavam à nossa loja, deitavam fumo do chão, Incrível. que era a temperatura, Pois. a alta temperatura de pisar a pedra e o asfalto e a terra, juntamente com o gelado da água, claro. não é? Portanto, os pés eram inchados, não cabia em lado nenhum. E não havia dinheiro para comprar Vê sapatos. bem a inteligência da pessoa Então, a para pessoa que chegar a uma solução dessas. ia lá, saía de lá, na fotografia, bem calçada, não é? Bem ourada. Bem ourada, Ora, pronto. um bocadinho penteado e tal, e saíam realmente. Fotografias fabulosas. Agora, não é? o problema é que o ouro era todo igual. Que engraçado. Era todo igual, daí o estúdio Boa. começar a ser um sucesso, porque as casas eram pobres, feias e escuras, Sim, sim. exceto um ou outro senhor, uma casa senhorial, uma casa mais rica. De resto, a população não tinha... Não tinha, não. Não tinha. Não vamos brincar com isso porque realmente é verdade e a vida era Então a extremamente fotografia que hoje cáustica, existe não era é? muito Cáustica. As fotografias que existem, ainda hoje existem, das pessoas muito bem vestidas, eram feitas no estúdio. Está claro. Porquê que eram feitas no estúdio? Porque Porque havia lá uma mulher inteligente. Pois, e também nós não emprestávamos as coisas para ir para casa, não é? Pois está Portanto, claro. aquilo Nem era- podia ser, não é? Nem e os podia sapatos ser. e duravam uma vida, aquilo era, Claro. porque não saíam do estúdio. Não é? Aquilo eram os segundos, não é? Os Era minutos. tric, tirava-se a Tá fotografia. bom. Olha, isso é interessante. É uma história, É uma história interessante. que pouca gente sabe. Sim, sim, sim. que Mas, para reforçar o que tu estás a dizer, a minha mãe foi fazer uma fotografia também que está ali no museu, nas paredes do museu. de eu sei trás. qual é.
e a minha avó do outro lado. A minha mãe está 2 vezes porque a minha avó está grávida dela. Ah, pois, já estava. A minha avó estava grávida da minha mãe. E o que acontece? A minha mãe vai tirar uma fotografia para mandar para o meu pai, que estava nas finanças no Barreiro, que era preciso para ficar depois aqui em Viana. E então o Filgueiras senta, diz como se deve sentar, e ele olha-lhe para as mãos e diz assim: não tem um anel? Pois. E a minha mãe disse: não, com o traje não é preciso. Pois não, diz ele: quem disse? Isso está resolvido. Portanto, a minha mãe tem 2 ou 3 anéis que não são dela, foi fotógrafo que lhe pôs. Pois, é a mesma situação. Bem exatamente ao encontro daquilo que tu estás a dizer da tua avó, bisavó. Tia-avó. Sim, tia-avó. Portanto, estás a ver que a ideia era a mesma, não é? De mostrar alguma... No fundo era, pronto, e nós utilizávamos muito isso para que realmente as pessoas, quanto mais bonitas também saíssem na fotografia na altura... Para a casa também era bom. Para a casa era bom. Onde tiraste a fotografia? E as fotografias tinham um carimbo manual na altura. Claro. E pronto, são estas pequenas histórias que no fundo estão dentro de um estúdio. É muito engraçado. Bem, mas voltando atrás, nós lançámos aqui um desafio a toda a gente, que gostávamos de juntar as fotografias do Filgueiras. Sim. Porque elas têm um carimbo próprio até. Portanto, não é difícil. É um carimbo, assinatura dele. Com a assinatura dele. Foi criada para o carimbo. Exato. Sim. Não, até isso é interessante. Bem, resultado, ninguém nos disse nada até hoje. Eu volto a lançar o desafio, porque era muito engraçado se a gente conseguisse. Ninguém vai ficar com as fotografias de ninguém. Não. É mesmo para reprodução e depois entregam-se às pessoas. Sim. Porque era engraçado não deixar fugir o Filgueiras, que está na história da mulher de Viana, quer queiramos, quer não. O Boa Morte, o Iglesias. Sim. Parece que tudo passa. Olha, já agora, ao ler um livro sobre a Ribeira, discutiu-se uma coisa muito engraçada, que é, de que eu me lembrei, a Dona Rosa Parteira. É verdade. Quem é que na família não tem um parto que não fosse feito pela Dona Rosa? Em Viana deve ser difícil. Viana e arredores. Conclusão, porque é que não há nada que se faça no nome dessa senhora que salvou tanta gente, pôs tanta gente no mundo, não é? Muita gente, e posso-te adiantar mais ainda, e muita gente gratuitamente. A maior parte, devo dizer-te. A maior parte. Às 4 da manhã. Sim. Às 3, às 5. Sim. E não era uma pessoa já muito jovem quando fazia isso. Não. Portanto, algum cuidado com estas figuras. Muito. Acho que nós devemos muito a esta gente, e depois a gente acaba por falar, os nossos filhos ouvem, mas daqui a uns anos já não se lembram, não é? Não, e estamos a falar com uma veracidade terrível. Ainda vivemos isso, porque ainda vivemos isto. E algumas destas pessoas que tu falaste agora não estão cá connosco, mas tiveram muito tempo e acompanharam gerações, não é? Ninguém está a dizer que se vai editar tudo deles, nada disso, mas pelo menos fazer um manter registro, a história, não fazer é? um registro, fazer um registro. Porque não uma exposição? Exato. Uma exposição. Era tão bonito isso. Para que Viana, para que a cidade em si tenha acesso a essa história, porque no fundo é uma história, não é? E daqui a 100 anos onde andar a procurar coisas dessa gente e não encontram. Pois não. Se bem que o espólio do Boa Morte, tanto quanto sei, está na Câmara Municipal. Está. E a grande intenção do Boa Morte... Muito bem. E por que não o Museu da Fotografia? Eu propus isso ao engenheiro José Maria Costa, na altura, e ele... Portanto, isso já vai há uns anos, então. Eu fiz a entrega do espólio há 8 anos, do nosso espólio. Portanto, o meu pai decidiu, não fui eu, foi o meu pai, que estava vivo na altura, e decidiu que não tínhamos condições, não era? Condições de desumidificação, de tratamento, não tínhamos. Já viste se as coisas se estragam onde estão, como tu ficas? É fácil, Laurinda. Houve uma altura na nossa contagem que tínhamos 90 ou 100 mil negativos, não é? Portanto, em chapas de vidro, não é? Porque muitas vezes partia-se e acabou, e etc. Então, fizemos uma entrega do espólio, não é? A Câmara agradeceu bastante, está a cuidar,
que eu saiba, estão a cuidar das coisas, não é? E eu propus ao engenheiro José Maria, e ele na altura disse-me que sim, não é uma coisa imediata, mas que tinha, claro que não. porque ele é um apaixonado por fotografia também, e disse-me que realmente estaria a pensar, quando estas entidades até que se iriam deslocar, que ele falou-me ali na Praça da Erva, até no centro de turismo, e que era ali um local para o Museu da Fotografia. Olha, por acaso que o turismo já não tem muito sentido estar ali abafado naquele sítio, que pudesse estar noutro sítio onde tivesse mais acesso, e ter ali o Museu da Fotografia, como falou noutros locais, e eu só tenho que aguardar, não é? Porque o nosso papel nós fizemos, que foi doar, e em algumas máquinas fotográficas também antigas doámos também, para a pensar no museu, não é? Para que tenha alguma exposição. Agora, eu gostaria imenso que aquilo... de ainda assistir, não é? Porque isto é tudo muito lento. Muito lento. Daqui a 30 anos ou a gente assistir fala... ainda com muita qualidade de vida para cooperar e ajudar, e claro que aquilo que fosse o Museu da Fotografia de todos os fotógrafos. Sim, não que temos só, bons profissionais. Que tivemos bons profissionais. Estou-me a lembrar do Zé Manel, Dias. Sim, do São Domingos, Largo São Domingos. São Domingos, também o Camilo gente. também, que teve ali uma também, sim, na descida da Matriz, não é? Sim. E outra curiosidade, Laurida, a cidade era tão bonita e tão pretenciosa para a fotografia, que neste momento nós temos milhares de fotografias de Viana feitas por grandes fotógrafos de Lisboa e do Porto, que vinham aqui para propósito fotografar, como eles diziam, a terra linda. É verdade. Porque nós temos... Portanto, nós temos de todo lado, temos de aproveitar, porque depois estas coisas não duram para sempre. Não. Nem o material, nem as pessoas, e muito menos o interesse delas. Sim. Porque não há coisa pior que tu dares um presente a uma pessoa da tua família, vamos imaginar. Sim. Nós agora estamos a falar da família comunitária, mas sim, agora estou a falar na tua família. Sim. Tu dares um presente e não há nada pior que a pessoa arrumar o presente ou e deitar tudo. Fora. Exato, mas pronto, pôr lá num canto, depois beijo e tal. Não pode ser. Não podemos tratar assim a nossa história, acima de tudo, porque isto é a história da nossa vida, não é? Não, a fotografia e o cinema têm essa vantagem, é que conseguimos reportar a história, sem dúvida, a tradição, a forma de vestir, a forma de ser, os monumentos que se deslocaram do sítio, a cidade, o que é que era e o que é, toda esta transformação, não é? É muito grande, e está na fotografia isso, não é? E ainda bem que está, e oxalá que esteja sempre, e que consigamos sempre apanhar estes pequenos momentos e rápidos, não é? Porque muitas vezes tu sabes que houve alterações na cidade, que se a gente tivesse um registro hoje, tudo seria diferente, não é? Muito diferente. Entenderíamos outras coisas. Por exemplo, eu fiquei a saber, isto a título de curiosidade, que na Rua da Picota havia uma rua que ia dar à avenida, portanto fazia-se ali um gaveto que já soube isto há uns anos atrás, e a minha bisavó tinha lá uma hospedaria, sabes? Estás a ver? Portanto, eu nunca mais conseguirei saber onde era, mas sei que há, e já lá fui, e nota-se realmente entre dois prédios, que há ali uma diferença, e que provavelmente era ali. São coisas curiosas. Os miúdos, eu quando digo miúdos, digo a geração mais nova, parece que são desinteressados, mas não são. A questão é a gente dar-lhes motivos para eles se interessarem. Para esse interesse. Temos que dar motivos para o interesse, por isso é que temos que criar divulgação. E a fotografia, é a primeira das primeiras a interessar as pessoas. Sim. Ainda desperta esse interesse aos jovens. Enquanto podemos agarrar, não é? Pois, porque depois, enquanto há hipótese. Depois lá está, não sei o que será, ninguém sabe. Pois, há outros interesses, outras chamadas de atenção para outros lados, que não deixam de ter interesse também, nem tudo é mau, não é? Não. Mas, de qualquer das maneiras, era bom que se criasse um fio condutor geracional e que se mantivessem estes conhecimentos, pelo menos daquilo que nós somos, do que fomos e do que vamos ser, sei lá, o que virá de futuro. Se não tivermos esse cuidado, todas estas coisas também se podem apagar, não é? É isso. Felizmente tu contribuis para que a memória esteja viva dentro das tuas possibilidades. Ou tentamos. E fazes muito.
Roriz, obrigada por teres vindo. Muito obrigado. É sempre bom falar contigo destas coisas, tens sempre novidades, apesar de serem coisas já passadas. Olha, como hoje trouxeste aqui umas novidades interessantes. Algumas eu já conhecia, outras nem por isso, mas são sempre pontos a acrescentar à história. Que é isso que interessa. Se pudermos melhorar os conhecimentos de nós mesmos, tanto melhor. É como consigo, passa-se o mesmo. Eu despedi-me aqui do nosso amigo, do nosso convidado de hoje, mas despeço-me também de si e espero que esteja da próxima vez desse lado também, porque, como costumo dizer, se eu não estivesse, isto não era o mesmo. Fique bem, um ótimo Natal, umas boas festas e, acima de tudo, saúde. Até para a semana. FM